Luiz Inácio Lula da Silva é o primeiro brasileiro a ser eleito 3 vezes presidente da República. Com praticamente 50,9% dos votos no segundo turno, ele derrotou o presidente Jair Bolsonaro na votação mais acirrada desde a redemocratização. Em São Paulo, assim que saiu o resultado, a festa da vitória de Lula agitou a Avenida Paulista, tradicional ponto de manifestações populares, com a presença do presidente eleito. Assim que as urnas foram fechadas, às 5 da tarde, começou a contabilização dos votos. Como no primeiro turno, o presidente Bolsonaro saiu na frente na apuração. Chegou a abrir mais de 10 pontos percentuais de vantagem logo nos primeiros minutos. A expectativa era saber se Lula conseguiria virar a disputa na apuração, como tinha feito no primeiro turno. E a virada aconteceu por volta das 6:45 da noite, quando 67% das urnas estavam apuradas. Mas a confirmação da vitória só chegou quando mais de 98% da apuração já estava feita um pouco antes das 8 da noite. No final, Lula conquistou mais de 60.330.000 votos, o que representa 50,9% dos votos válidos. Uma vantagem de cerca de 2.300.000 eleitores sobre o atual presidente. Lula foi então para o hotel, onde a imprensa e alguns apoiadores já o aguardavam. Esta não é uma vitória minha nem do PT, nem dos partidos que me apoiaram nessa campanha. É a vitória de um imenso movimento democrático que se formou acima dos partidos políticos, dos interesses pessoais, das ideologias, para que a democracia saísse vencedora. Nesse 30 de outubro histórico, a maioria do povo brasileiro deixou bem claro que deseja mais e não menos democracia. Deseja mais e não menos inclusão social e oportunidades. Deseja mais e não menos respeito e entendimento entre os brasileiros. Em suma, deseja mais e não menos liberdade, igualdade, fraternidade em nosso país. A festa da vitória foi na Avenida Paulista, onde milhares de eleitores de Lula já se reuniam desde os primeiros momentos da apuração. O espaço, reservado ao vencedor, foi tomado pelas bandeiras do PT e do Brasil. Reforçando uma informação, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, teve ao todo 60.345.999 votos. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 22 de julho de 2024, são 11 horas da manhã. A aprovação do governo Lula começou a crescer no último mês e, segundo todos os institutos, os maiores institutos de pesquisa, Datafolha e também no Instituto Quest, onde o número coincidiu com outros institutos, Lula tem 54% de aprovação e inverteu uma queda episódica que aconteceu por volta dos primeiros meses, os primeiros 1 ano e pouco de governo, como aconteceu também no primeiro governo Lula, que tomou posse lá em 2003. A pesquisa mostrou queda na preocupação do eleitorado com a economia e aumento na percepção da violência. Mas a economia começa a se fazer sentir, a melhora na economia. E, na verdade, é o que sempre se disse aqui neste país. O eleitorado brasileiro, ele vota pensando na economia. Em outros países, como nos Estados Unidos, por exemplo, a economia, se não estiver numa situação muito difícil, não é tão importante, porque são países em que a renda é muito mais alta. No Brasil, um presidente que melhore a economia, melhore a condição de vida da população, ele se torna imbatível, e assim foi nos primeiros 2 mandatos de Lula e começa a ser neste também. A economia está melhorando, o bolsonarismo tenta desesperadamente vender para as pessoas que o que está acontecendo não está acontecendo. Mas vai ficar cada vez mais difícil e o bolsonarismo começa a sentir isso. Vamos entender.
A preocupação no PL com as últimas pesquisas sobre Lula se deve ao fato de que está surpreendendo a todos esses analistas da extrema-direita e até os de centro, até da mídia, que achavam que agora a economia não ia mais pesar e que também resistem em reconhecer que a economia está melhorando, a vida do brasileiro está melhorando. É só ver os supermercados, é só ver o nível de emprego. Você tem um vídeo que saiu nesta semana sobre uma conversa do presidente do Banco Central com um jornalista de direita que deixa muito claro o que é que está acontecendo. Se nós estamos num regime de emprego pleno, como isso pode ser crítico? Não, o Banco Central adora quando a gente tem um regime de emprego pleno, ou seja, que as pessoas, todo mundo que está procurando trabalho consegue trabalho. O problema é que a nossa situação atual. Que é a nossa situação, que melhorou muito, foi uma grande surpresa. Outros países também passaram por isso, mas o Brasil foi uma grande surpresa. Agora, a preocupação vem quando as empresas não conseguem contratar, e aí você tem que começar a subir o salário. Como você vê, a direita, esse é o Banco Central, o presidente do Banco Central escolhido por Bolsonaro, que tem tentado frear o crescimento da economia, melhor dizendo, sabotar a economia, porque ele foi escolhido pelo Bolsonaro e é muito ligado ao Bolsonaro. Então o sujeito está sabotando o país e vem com essa história de que o desemprego diminuindo, o salário subindo, piora a situação do país. Não é verdade, é óbvio que não é verdade. E a população está sentindo isso. E é isso que está preocupando o partido de Bolsonaro. As pesquisas encomendadas pelo PL, o partido de Bolsonaro, para medir nomes do partido em diferentes cidades nas eleições municipais, também passaram a testar a popularidade de Lula e o peso que ele pode ter sobre os candidatos. Os resultados, porém, não trouxeram boas notícias para a sigla de Bolsonaro. Os números têm mostrado que a popularidade de Lula parou de cair em comparação com levantamentos anteriores. Os dados estão em sintonia com a pesquisa Quest divulgada em 10 de julho, mostrando que a avaliação do governo Lula variou positivamente pela primeira vez em 2024. O levantamento destacou que o percentual dos que consideram a gestão do petista positiva passou de 33 para 36, fora da margem de erro, enquanto as percepções negativas caíram de 33 para 30. Já o grupo que classifica o governo como regular foi de 31 para 30. O partido Bolsonaro vinha fazendo pesquisas mensais desde janeiro para medir o desempenho dos nomes do bolsonarismo, como Michele e o governador de São Paulo, em uma eventual disputa com Lula. Esses levantamentos foram suspensos no segundo semestre, porque as pesquisas têm se concentrado nas eleições municipais. O peso de Lula, porém, vem sendo medido em parte dessas pesquisas locais e eles estão percebendo que as coisas estão mudando rapidamente e vão mudar mais, porque o Lula já deixou claro que 2025 vai ser o ano da colheita, mas a população já começa a sentir os efeitos e quando os efeitos se fizerem sentir em sua plenitude, aí, meu amigo, não vai ter jeito. Eles vão realmente ter muitos problemas. E o PT já tem uma estratégia para, inclusive, fortalecer o partido e a esquerda em 2026, na próxima legislatura do Congresso, para não passar pelos problemas que passou nessa primeira legislatura do pós-redemocratização do país. Porque o que houve a partir de 2023 foi uma redemocratização do Brasil após os golpes de 2016 e de 2018. Dirigentes do partido têm em mãos estudos que mostram a importância de vereadores para eleger mais deputados federais. E o PT quer focar na eleição de vereadores para garantir a governabilidade a Lula após uma eventual reeleição em 2026. Segundo estudos do PT, eles são melhores cabos, os vereadores são os melhores cabos eleitorais para deputados federais. Então é isso, a direita está acordando e o país está respirando aliviado, pelo menos a parte do Brasil que tem cérebro. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todos.